A paz de Deus. Então vamos lá. A pergunta da irmã Giovana está lá em Lucas 8, 28 ao 29. Jesus já tinha expulsado o espírito, por que ele não saiu? Na verdade, uma das ações de guerra de Jesus, né? Um dos ensinamentos mais poderosos da Bíblia acerca de guerra, acerca de Jesus, guerreando contra o inferno, contra os demônios, se encontra aí. Se não dizer que é o maior ensinamento de guerra, é isso daí. Assim como Marcos 6,5, a gente vê lá, tem um ensinamento tão tremendo, não foi um fracasso de Jesus, foi a falta de fé das pessoas. Assim como a gente observa, que pensamos que Jesus fracassou um pouco, quando ele pôs a mão em duas etapas no homem cego, você vê, o cara falou, veja como árvore, né? Tem um propósito lá, né? Tão tremendo, né? Mas não é hoje o assunto, já respondi isso daí também. Mas tem um ensinamento tão profundo lá, e é sobretudo para o cientista de hoje, aquele texto foi escrito para converter, né, o cientista, quando ele entende o que está acontecendo por detrás daquela ação de Jesus Cristo, que impôs a mão no homem. Você vê alguma coisa, veja como árvore, né? E tem todo o ensinamento. Assim, da mesma forma, esse daqui é tão profundo, né? Realmente é espantoso como o cristão não consegue observar esses pontos, né? Então, creio que um pouco mais de oração, né? Um pouco mais de comunhão com Deus, pedir, implorar para Deus revelar o texto, vai ser a resposta de tudo. Então, enfatiza agora o teu pensamento, irmã Giovana, na fé. A fé, em todos os três pontos que eu disse aqui, está ligada à fé. Esses três textos que eu citei. E três acontecimentos, melhor dizendo. E nesse sentido aqui, a fé é o fundamento. Sempre. Do princípio ao fim, né, como diz Romanos 1, 17, se não me engano, a fé, né, a justiça de Deus se manifesta na vida do homem, do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, desde que ele começa a caminhar com Cristo até o final da sua vida, desde que ele aprende a crer no Evangelho, aprende as doutrinas, tudo é pela fé. Sempre caminhando pela fé, chamando o que não é como se fosse. Fé é a certeza, é a prova das coisas que não vemos, né? Então, é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas nós acreditamos que está lá, né? Então, isso é fé. Então, é comprovado que está lá. Isso é fé. É uma segurança, um estado de segurança, de certeza absoluta. Então, a fé. E a fé é uma escolha também, ao mesmo tempo, né? Porque quando eu não estou crendo, porque eu estou usando a mesma fé. Se eu não creio, eu estou usando a mesma fé para crer em algo diferente. A incredulidade é uma fé de ponta cabeça. Não deixa de ser fé. O que eu quero dizer é que todo ser humano tem a capacidade de crer. Aquela fé que a Bíblia fala, acho que é Romanos 12, né, alguma coisa, que é derramado no coração do homem, aquela fé ministerial, para o ministério que Deus deu para. Aquela fé é diferente, não tem nada a ver com a fé que eu estou pregando aqui. Amém? Então, o que é essa ação de fé que está praticamente oculta aí no texto? Então, Jesus Cristo chegou para o demônio e falou: demônio, sai dele. Aí o demônio começou a bater boca com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já tinha dado a ordem, acabou. Você entendeu que fé é tremenda? O que Jesus está ensinando aí? Você às vezes ordena que o mal saia da sua vida, do seu caminho, talvez de maneira invisível. Quando digo invisível, na tua vida financeira, familiar e tudo. E você fica ordenando de novo e ordenando de novo. Enquanto você não vê, você continua ordenando. E não é isso que Jesus quer que você faça. Ele quer que você creia como ele creu. Ele falou uma única vez. E ele deu a ordem, acabou. Ponto. Tá entendendo? Acabou. Naquele momento que ele ordenou, continuou o demônio argumentando, até pediu permissão para entrar nos porcos, que é outro ensinamento, né? Não é o caso a resposta aqui, senão a gente vai ficar a manhã inteira. No caso, vai ficar muitas horas. Mas veja só, o que Jesus Cristo tinha, quando Jesus Cristo tinha ordenado, acabou.
Quando ele ordenou, aliás, acabou. Foi dada a ordem. Ele só ficou o quê? É como se o que ele quisesse, se fosse você, Giovana, lá. É como se você tivesse aprendido com ele, quando você executar a ordem, fica dentro do teu coração crendo que vai sair. Você, isso que está oculto aí no texto, mas a gente consegue enxergar agora. Se fosse você, com o ensinamento de Jesus desse, como é que você ia agir com o demônio? Demônio, sai da pessoa. O que Jesus queria que você fizesse? Que você continuasse crendo que aquilo que você ordenou vai surtir efeito, porque a palavra foi dada. Acabou. Creia. Acabou. E é isso que falta no crente hoje, em todos os aspectos da vida dele. Sobretudo na guerra contra o inferno. Quando nós declaramos contra o diabo, nós devemos manter a nossa fé, o quê? Inabalável. Já foi dada a ordem. Ele tem que obedecer e acabou. Essa foi a atitude de Jesus Cristo. Mostrando que muitas vezes quando você fala contra o demônio, ou contra ele, ou vai contra ele, você não vê na hora o resultado, mas já foi decretado o tombo, a queda dele, a expulsão dele. Então, ele não tem como não obedecer. Ele tem que obedecer, ele tem que cair por terra. Está entendendo? E é isso que Jesus Cristo nos ensina hoje. E é isso que falta muito para o cristão, para o crente dos tempos de hoje. Esse tipo de fé. Não somente em determinar e declarar contra o diabo, mas sobretudo na sua vida, em considerar eles mortos para o pecado, vivos para Deus, o apóstolo Paulo fala. Que é imaginar, é se ver você morto para o pecado. E assim, você tem que se considerar, quer dizer que você não está morto, é claro o texto. Lá eu estou em Romanos 6, né? Você não está morto para o pecado, é nítido. Ele está explicando como vencer o pecado. E você vence o pecado com a fé. Ah, eu estou usando minha... Mas aí eu vou imaginar, usar minha força, meu poder do meu pensamento. Não, você está usando o poder da fé em Cristo. Cristo que vai trazer a ação. Número 2, a tua ação, número 1 aí, a ação tua aí é você crer na palavra. A ação de Deus é ele fazer aquela palavra se tornar vida. E ele precisa da tua fé. Você considera morto, crer, confiar, manter-se firme que você está liberto do pecado, não estando ainda. Mas se você crê que está liberto, ele vai fazer a libertação. Da mesma forma que no mundo invisível, lá quando Jesus Cristo determinou que o demônio saísse, naquele momento começou o poder do Espírito Santo a aumentar, a presença de Deus aumentar contra os demônios. Eles ficaram desesperados. Foi decretada a ordem, foi dada a ordem. Ele tinha que obedecer. Da mesma forma, o poder do Espírito Santo foi lá, que ele explica que é com o dedo de Deus, com o dedo de Deus que ele expulsa os demônios, né? Então, o poder de Deus começou a operar lá, depois que ele deu a ordem. Começou a aumentar o poder de Deus, já implicando na destruição do demônio, na expulsão do demônio, né? E começou a operar o poder de Deus. E aí o demônio ficou desesperado, pediu para se locomover para os porcos, achando que ele ia causar um benefício, ele se lascou, né? Que é outro assunto, outro dia. Então, e teve um benefício muito grande aquela ação lá. Eles achavam que ia para um caminho e acabaram indo acharam que ia escapar do poder de Deus, acabou piorando, matando 2 coelhos numa cajadada só. Hein? Mas veja só, voltando aqui, o que acontece nesse texto? É a ação da fé. Ela é dessa forma, da mesma forma que o apóstolo Paulo falou, considerai-vos mortos para o pecado, vivo para Deus em Cristo Jesus. Se imaginar que você está morto, se imaginar que o pecado não está te dominando mais, você crê nisso, antes de estar, você vai estar, aí o texto mostra que você está dominado, mas essa é a fé. Aí as pessoas falam, mas isso é pensamento positivo, mas a fé é pensamento positivo, não é negativo. Porém, o poder de libertação não é seu. Aí que é diferenciado do sistema do mundo, da fé, do pensamento, da força do pensamento positivo, do inconsciente, que essa força do pensamento positivo é a força, o que causa a ação é a nossa capacidade humana, que está dentro de nós. Já o que causa a ação de libertação do pecado é o poder do Espírito Santo. Mas ele só precisa da tua fé. A tua fé em Cristo, vai liberar o poder de Deus. Tenha fé em Deus, vai remover montanhas, lembra? Aí os caras falam, aquilo é uma ação, a fé é o poder da fé que faz um milagre. É, o poder da fé que libera o poder do milagre.
Não que faz em si um milagre, gente. É o poder da fé. Se você disser e não duvidar no seu coração, vai acontecer, o monte vai ser lançado. Quer dizer que esse poder que lança o monte não é você, tá, gente? A fé libera o poder da quarta dimensão. O poder de Deus, né, sobre a unção do Espírito pega aquele monte e carrega para o outro lado. Então, o poder de Deus opera. Quando você usa a fé em Deus, você libera o poder de Deus. Então, o próprio Deus estava, o Espírito de Deus estava sobre as águas e Deus falou. O poder de Deus criou. Quando você usa a fé, o poder de Deus está lá, está incubado. Quando você usa a fé, o poder de Deus é liberado. Amém? Essa é a fé. Lembre-se, fé é uma coisa, poder é outra. O poder de Deus é liberado para o cristão, assim como também o poder do diabo é liberado na vida de muitas pessoas. Existe a fé no capeta que libera o poder. Está entendendo? O poder do diabo liberado em situações para fazer cura, milagres também. É tudo copiar as coisas de Deus. Não é perfeito igual de Deus, mas copia. Então, a fé em Cristo. Então, o fator aí é a fé. O homem tem a fé vamos dizer, para você entender, ele pode usar a mesma fé nele mesmo, para liberar o poder dele mesmo, capacidade dele, que é um pecado de autossuficiência. Ele pode, que não vai produzir muito resultado, vai produzir mais um resultado psicológico, né? Talvez um ímãs negativo, uma ação de saúde melhor no corpo, etc, etc, é limitado. Ele pode usar a mesma fé no diabo, né? Que vai fazer ou aí sim vai produzir um milagre extraordinário, né? Vai produzir, abrir portas extraordinárias, né? Mas não é Deus. No final vai para o inferno, do mesmo jeito. E o outro, a fé, usar no poder de Deus, na palavra de Deus, em Cristo. E aí vai liberar o poder que vem de Deus. Então nós temos 3 poderes que podemos usar nessa terra. O nosso poder, a nossa fé tem acesso ao poder da capacidade humana, liberar a capacidade humana da autossuficiência, que é uma ação do próprio corpo mesmo. A nossa fé pode liberar o poder do diabo e a nossa fé pode liberar o poder de Deus. O cristão tem que usar a fé para liberar o poder de Deus e anular toda a capacidade humana, porque é da velha natureza, que é a herança do capeta. Ou seja, em outras palavras, você usar a fé em você mesmo, você vai usar o poder do diabo. Tá, gente? Essa é a verdade. Então, até o ateu que usa pensamento positivo para tudo, ele usa o poder do diabo, nem sabe. Então, só para te explicar. Amém? Então, o que acontece? Quando você segue a Cristo, você tem que usar a fé em Cristo. Então, essa fé de confiança está dentro de você. Então, você determinou, declarou, confessou, pediu, orou, creia que é seu. E mantenha um estado mental, um pensamento que é seu, que você já recebeu. Mantém sua mente firme nisso. É como se você estivesse buscando equilibrar, andando numa corda. Imagina, você tem que se equilibrar. Ou andando de bicicleta, tem que se equilibrar. Ou andando a perna de pau, tem que se equilibrar. Da mesma forma, imagina você tentando andar a perna de pau. Tem que manter a força do equilíbrio para se manter. Na bicicleta também. Ou na moto, seja o que for. Você tem que manter a força do equilíbrio. Até no carro você tem que ter um equilíbrio chamado equilíbrio de distância. É um equilíbrio, tá entendendo? De distanciamento chamado. Equilíbrio de distanciamento. Você usa para você não bater. É um equilíbrio também. Você vai ativar aquilo. Você vai usar, vai estar dirigindo, tem que dar atenção. A atenção tua tem que estar o quê? Em todos os lugares. Então não pode tirar a tua mente. Da mesma forma, Jesus Cristo com Pedro lá, venha Pedro nas águas, foi isso que ele ensinou. E a pessoa tinha que manter aquele pensamento em Cristo, na palavra. Não prestar atenção em outras coisas. É só isso. Então, Jesus Cristo, eu imagino Jesus Cristo, veja só, quando falou para o demônio, ele ficou dentro dele, ele ativou a fé. Ele creu que ia sair e acabou. E ficou segurando lá a ativação da fé. Amém? Vamos fazer um exercício? Pega, Giovana, pega um copo d'água aí. Ou depois, né? Olha para um objeto, um copo d'água, melhor. Você pega esse copo d'água e você pensa nele. E agora imagina que ele está flutuando. Mantenha essa imaginação, esse pensamento.
olhando para esse copo, ele flutuando. Você ativou um pensamento, uma ideia que não existe, que é impossível. É impossível aos olhos humanos. Mas você está ativando agora. Imagina uma bolinha, pega uma bolinha na mão, imagina ela flutuando. Um palmo de distância do que ela está. Imagina. É impossível isso. E não tem propósito divino fazer isso também, né? Mas eu só estou mostrando que você está ativando o que é dentro de você. O poder da mente, não. Você está ativando a fé. Agora, creia que essa bolinha está flutuando. Creia, imagine ela. Creia que é possível aquele copo flutuar. Não existe base bíblica para Deus fazer flutuar essas coisas, tá, gente? Então, eu só estou dando um exemplo que você está ativando a fé aí. Da mesma forma, você fazer isso com a palavra. Você pega, é coisa boba, né? Mas é isso. E crê, só que aí é aceitável. A bolinha flutuando, o copo d'água flutuando, já é inaceitável, não tem base bíblica. Qual motivação fazer isso? Mas a libertação do pecado tem, a expulsação do demônio tem, a cura de um enfermo tem. Você mantém firme essa fé. Você determinou, declarou, acabou. Está feito. É isso que importa, Jeová. É isso que importa. Então, isso é fé. Foi isso que Jesus Cristo fez. Você viu que aí está um dos maiores ensinamentos sobre fé, aí, Giovana, um dos maiores ensinamentos sobre guerra contra o demônio, como é que nós devemos atuar. Se você orou, declarou, determinou, ponto, acabou. Foi dada a ordem. Deus está atuando. Ô, glória! Mas tem que crer. Se você não crê, Deus para de atuar. A fé libera o poder do Espírito Santo. É como uma planta que está crescendo às vezes. Às vezes é um milagre extraordinário, né? Às vezes não, é como uma planta que está, a semente que está brotando e vai crescendo, 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 e aí o milagre aparece aos teus olhos, todo mundo vê. Aleluia? Essa é a fé. Então esse texto aí só fala sobre fé. Está meio oculto, né? Mas não está. Está explícito, na verdade. A gente que é cego. Um abraço, Deus abençoe. Então Jesus Cristo não perdeu para o diabo ou algo parecido. Apenas ele ensinou como é que devemos usar a fé. E muitos problemas vai ser assim na nossa vida. Muitas das coisas. E aí não é na hora que acontece. Às vezes alguma coisa são na hora, outras não. E quando você não vê o resultado, é só manter a tua fé, a tua mente e a sua fé firme. Porque já foi decretado, o milagre vai acontecer do mesmo jeito. Ô glória!